Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma gravação do Nordcast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a área financeira. Como vocês já sabem, eu sou a Lúcia, diretora do CAF aqui da Norte 2, que cuida do núcleo de administração, do núcleo de compras, do núcleo de obras e do núcleo de finanças, que hoje vai ser o nosso foco. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tânia, diretora do Núcleo de Finanças. Vamos falar um pouquinho dos documentos da prestação de contas? Sim, os documentos, que são muito importantes, porque é o que comprova que o seu gasto foi feito de acordo com a legislação, dos PDDs. Então, como a Lúcia já falou, você vai fazer a pesquisa de preço. Quando você decide fazer um serviço ou adquirir um bem, você vai fazer uma pesquisa de preço, para ver o menor preço para aquele serviço ou para aquela aquisição. Você vai ter 3 orçamentos, no mínimo 3 orçamentos. Eles têm que estar datados anterior à emissão da nota, porque você não pode fazer uma pesquisa de preço depois de ter feito o serviço ou adquirido o bem. Ou no mesmo dia. Ou no mesmo dia, tem que ser antes. Então esse documento, que são os orçamentos, eles têm que estar datados, assinados, com a marca da empresa, com o CNPJ, tudo certinho, e o preço, o valor, e a descrição daquele serviço ou produto, bem que você vai adquirir. Em consonância com depois o que vai ser feito na nota fiscal. Sim. Tem que estar tudo igual. Porque o orçamento tem que bater com a nota fiscal, na descrição da nota. Porque a nota fiscal é um documento que ele vai vir com a empresa, o CNPJ, a data, que é muito importante, para ver se você está usando o recurso dentro do ano que ele foi repassado, CNPJ da escola, em nome da escola, tá? A nota fiscal não pode estar no nome de uma pessoa física, por exemplo, ou no nome de outra escola. Então vocês têm que prestar atenção. Quando o prestador ou o fornecedor emite a nota, olha a nota, lê a nota, vê se ela está com a data, CNPJ, nome da escola, CNPJ, endereço, valor e a descrição do produto ou do serviço. É muito importante. Essa descrição, a gente tem que ler a descrição e saber exatamente o que foi feito ou o que foi adquirido. Mesmo porque existe uma coisa chamada de carta de correção que não é válida para todos os itens da nota. É uma coisa muito específica que, dentre elas, não pode alterar CNPJ, não pode alterar o destinatário e outras coisas de suma importância para a validação da nota. Sim, por isso que a gente bate na tecla aqui. Emitiu a nota, vocês têm que pegar essa nota, ler a nota, prestar atenção, porque se tiver algum erro, você pede para ele cancelar no mesmo momento, para não ter problemas mais tarde. Antes do pagamento. Antes do pagamento, porque o pagamento, ele só pode ser efetuado após a emissão da nota. Então, gente, nunca efetue o pagamento anterior, com exceção de compras pela internet, que daí é outro caso. Mas serviços, principalmente, você não pode pagar antes. Ele tem que terminar o serviço, ele tem que emitir a nota, você tem que ir lá conferir a nota, tudo certo, faça o pagamento. Uma questão muito importante, mas aí seria um tema para um novo podcast, Nordcast, seria a retenção de impostos, que tem que ser conferida no ato também da emissão. Sim. Uma das coisas mais problemáticas que a gente tem hoje. Porque naquela parte que a Lúcia falou do planejamento, quando você vai contratar um serviço ou adquirir um bem, você tem que consultar o CNAE da empresa, o cartão CNPJ, o Simples Nacional. Porque se você for fazer um serviço, você vai ver se essa empresa ela é do Simples Nacional. Se ela for do Simples Nacional, a empresa vai te dar 2 declarações, uma de isenção do INSS e outra dos outros impostos federais, PIS, COFINS, CSSL, IR. Aí tá tudo certo. Declarações no dia da nota, assinadas pelo prestador de serviço, coloca junto com a nota o KNAI, a consulta do Simples Nacional e o comprovante de pagamento. Esses documentos você tem que colocar junto.
Se for aquisição, não precisa de consulta do Simples. Você vai colocar o cartão CNPJ, né? E o Sintegra, que é o documento que comprova se aquela empresa pode vender o que ela está te vendendo. Então é o cartão CNPJ, o Sintegra e o comprovante de pagamento. Somente. Isso já é assim, como eu já disse, 90% de todo o problema da prestação resolvido. Né? Porque probleminhas de documento sem uma assinatura, um carimbo faltante, isso a gente resolve assim de bate-pronto. Agora, correção de nota, emissão de nota, pagamento de nota, a questão do prestador poder fazer o serviço ou o vendedor poder vender aquele produto, isso não tem conserto. E quando a gente fala KNAI, né, para quem não sabe o que é o KNAI, é o rol de serviços ou produtos que aquele prestador ou fornecedor pode fazer ou vender. Tá? Então isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, façam essa pesquisa com as empresas. E outra, se você for fazer um serviço e aquela empresa não for optante do Simples Nacional, tem que saber, aí outros problemas, porque você vai ter que ver quais os impostos que vão incidir sobre aquele serviço, sobre aquela empresa, qual é o enquadramento da empresa. Então tenham muita certeza, quando a empresa não é optante, de como que vocês vão fazer essa retenção de impostos, se houver. A questão tributária é muito complexa, muito. A gente tem dúvida o tempo todo. Então, assim, não querendo dizer nem nortear para o Simples Nacional. A gente só está explicando que, na questão do Simples, é um facilitador para a escola. Né? Lembrando ainda que quando a gente fala em retenção de impostos, quem retém o imposto, quem paga o imposto é a APM da escola, que tem que estar prevista junto com a pesquisa de preços. Então, se o serviço é 10 mil e o imposto é 1.000, eu vou pagar 9.000 e eu vou reter 1.000, porque quem vai pagar os impostos sou eu, a PM da escola. Né? E ainda tem a questão do MEI. Quando você faz uma pesquisa e que o vencedor é o MEI, você tem que levar em conta que além do valor que ele te passou de serviço, normalmente é serviço, né? MEI dificilmente tem venda. O MEI para alguns serviços específicos. Aí você tem que reter mais 20% em cima daquele valor. Então, se você fizer uma pesquisa de 10 mil e ele foi o melhor serviço dentre os preços que você consultou, você tem que lembrar que acima desses 10 mil você vai ter que colher mais 2 mil reais. Então, a sua pesquisa vai para 12 mil reais do dele. Se você tem uma outra empresa que deu 11 mil, porque sem o imposto dessa pessoa deu 10 mil, a outra empresa ganhou. Sim. É uma coisa que tem que tomar muita atenção. Tem que tomar atenção, porque o MEI, para alguns serviços, tem esse diferencial dos impostos, né? Então, por isso que a gente fala, gente, presta muita atenção, antes de qualquer coisa, de qualquer contratação, ver tudo isso antes. Né, que é muito importante para depois não ter problemas na prestação de contas. A gente está falando muito ano passado da prestação. Tem outros documentos que, assim, é uma coisa que eu falo há anos. A questão de extrato, por exemplo. A gente recomenda sempre. Fechou o mês, vai lá, tira o extrato e já deixa guardado. Hoje em dia é muito mais fácil você ter que ir ao banco, né? Você entra lá no aplicativo, faz um controle de qualquer conta da escola, encerrou o mês, já puxa o extrato do mês anterior, porque lá na prestação, se você tiver com algum problema com o banco, que normalmente é quando a sua PM vence, você já tem o documento guardado, porque esse documento não vai mudar nunca. O extrato vai ser sempre o mesmo, não importa quando você tirar. Fechou o mês, já tira o extrato e guarda na pastinha. Né? Ou a pastinha virtual, ou a pastinha no papel, todo mundo tem uma forma de controle. Mas você já tem tudo. Encerrou dezembro, virou o ano, assim que liberar o extrato de janeiro, primeiro, segundo dia útil, já vai lá, já tira esse extrato. Que você fica com toda a questão dos extratos também em ordem. Então a gente falou de pesquisa de preço, de emissão de nota fiscal, da questão do extrato, da ata de destinação, que é mega importante, porque hoje a gente não tem mais o PAF. Ata de destinação. Tem muito erro. Muita dúvida. O que é a ata de destinação? Que ata de destinação?
é a previsão que você faz. Então chega no começo do ano, a escola, no começo do ano ou quando entra um repasse. Mas é bom ter no começo do ano. Você se junta lá ao conselho, você vai dizer, nós vamos fazer isso e aquilo no ano todo. Você está fazendo uma previsão, você não vai ter que seguir aquilo, porque acontecem intercorrências, mas tem que ter essa ata. Toda vez que entra um recurso, você recebeu lá 20 mil de custeio, você tem que juntar o conselho, fazer a reunião e dizer, gente, recebemos 20 mil do PDD custeio, o que vamos fazer com esse dinheiro? Vamos fazer manutenção de calha, manutenção do telhado, limpeza de caixa d'água. Faz essa previsão. Se depois você não conseguir fazer tudo porque aconteceu alguma coisa no caminho, não tem problema, mas tem que ter essa ata. A ata que a gente pede não é a ata do final do ano, onde você diz, eu recebi 50 mil no ano, eu fiz isso. Isso a gente está vendo na prestação. Você tem que ter a ata da previsão. A ata da previsão, é essa que tem que estar na prestação. Por isso que ainda tem muito erro sobre isso, então isso é muito importante. A gente fala no começo do ano, porque você já tem normalmente um recurso que vem reprogramado de anos anteriores, e quando a gente recebe, imediatamente também já chegar e fazer, que é para não esquecer. Como a gente já falou, a gente tem umas atas que devem ser específicas, porque o recurso é específico para, como agora, neste momento, as escolas que têm ensino profissionalizante receberam um repasse, a gente encaminhou um e-mail com algumas orientações que vieram da COPED, porque quando o recurso é muito específico, principalmente o pedagógico, a gente entende da questão do bem permanente, do bem de custeio, da questão do custeio, a gente entende como gastar, como fazer, mas o atendimento da verba, principalmente na questão pedagógica, as escolas têm que seguir as orientações, que são normalmente do PDD federal, são resoluções, são as equipes que cuidam dos PDDs federais, pedagogicamente falando, que passam muitas orientações, e no estadual a mesma coisa. Porque, por exemplo, no boletim que a gente recebe semanal, a questão do PDD da educação profissionalizante que veio agora, veio com indicações COPED, falando de outros boletins. Então nós, na questão mais da administração desse recurso, a gente não tem ingerência, a gente pode até ajudar, mas sempre lendo o que já veio, mas é a escola que tem que saber a destinação mais específica. A gente orienta, mas a gente não tem ingerência sobre isso. Isso, a escola tem que ter esse plano para seguir. Sim. Porque você recebe um recurso específico, você vai pegar lá todas as orientações, você vai seguir aquelas orientações. Geralmente vem o que é vedado. Sim. Então, o que é vedado você não pode fazer. Se fizer, vai ter que devolver o dinheiro. Porque daí já entra numa outra questão. Então vamos sempre estar atentos a essas orientações desses programas específicos, tanto no PDD paulista quanto no PDD federal. Por falar em questão, o anexo 1 de manutenção foi atualizado na sede, tá? A gente está com o anexo, versão agora maio de 2025. Todo mundo tem que entrar, tem que ler, tem que acompanhar toda essa atualização para os gastos de manutenção predial. Ele está super explicadinho. Lá tem a questão do relatório fotográfico, que a gente vem falando há muito tempo, que todo e qualquer serviço, você tem que ter o antes e o depois, você tem que fazer relatório, anexar na nota, isso não é de agora, né? Então, é uma coisa assim, uma questão que ainda não foi cobrada via Tribunal de Contas, a gente não sabe se um dia aqui vai ser cobrado. Deste ano, eu não sei dizer, ainda não veio relatório. A auditora do tribunal que veio, ela não entrou muito em detalhes sobre isso esse ano, mas se houver uma cobrança, tem que ser cumprido, porque ele está na legislação. Então, o anexo 1 já está atualizado na sede, lá a gente tem que trabalhar em parceria com o núcleo de obras, porque tem algumas situações em que é necessário fazer o integra, a FDE tem que ir na escola, tem que autorizar ou não o uso do PDD para aquele serviço, né? Existe uma série de regulamentações ali
que foram atualizadas agora, então é de mega importância que vocês entrem, vocês olhem, vocês acompanhem. E o Tribunal de Contas não cobrou agora, mas no interior eles já estão cobrando o relatório fotográfico. Então, como a gente está pedindo, esse ano de 2025, tudo que vocês fizerem de serviços, foto antes e depois, e tudo que vocês adquirirem com o PDDE, fotos dos produtos. Tá? A gente já mandou o modelinho do relatório fotográfico, comprou, fez o serviço, já faz a foto, já põe no relatório, para não deixar tudo para o final do ano. Né? Como na questão do bebê ágil, né? Sim. Bebê ágil só seu quadradinho. Todas a sua nota fiscal você tem que lançar no bebê ágil. Né? Então, fez a compra, fez o serviço, já entra no bebê ágil, já faz o lançamento lá. Quando chega em dezembro, a sua prestação está toda lançada, você só vai ter que colocar os documentos. Né? Então, eu vou deixar tudo para... Não deixa, vai fazendo conforme, ou faz uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, a escola vê o melhor. Mas já vai lançando, não vai deixando tudo para fazer no final do ano. Porque é muito importante e né, vocês têm que cumprir o prazo. Né? Porque não cumpre o prazo, a escola já fica com aquela aprovação em ressalva, que é o que nós que fazemos a correção, não temos nem como mexer naquilo. O sistema já coloca a prestação aprovada, se for aprovada com ressalvas. Porque perdeu o prazo. Né? Então, gente, já vai lançando no ágil, conforme for usando os recursos, vai lançando para chegar no final, já está tudo encaminhado. Uma coisa também importante lembrar é que todo documento que sobe na sede, né, que a gente faz a questão do ágil é a questão da nota fiscal. Depois a gente tem que ir lá na sede fazer todo o restante da prestação. Lembrar que eles têm que subir devidamente assinado e com quem de direito assinando. Sim. Né? Porque a gente tem documento que quem assina é conselho, tem documento que quem assina é o diretor executivo, tem documento que assina é o diretor da escola. Então isso é uma coisa que tem que ser prestado muita atenção. Documento não pode subir sem assinatura. E outra coisa, todo documento tem que subir preenchido. Você não pode colocar um documento em branco quando você sobe a prestação na sede. Isso é vedado. Né? Documentos assinados, né, devidamente pela pessoa de direito, né? Parecer do Conselho Fiscal sempre após o último gasto, né? Todo assinado pelo conselho, pelo diretor da escola, pelo diretor executivo da PM. O relatório fotográfico ainda não tem uma aba só dele. Não. Você pode subir ele junto com o parecer, você pode subir ele na aba de extratos também, não tem problema. O importante é subir o relatório. Junto com a ata, aí a escola vê o melhor local. Até assim, de repente, se a escola quiser fazer para cada serviço prestado já anexar o relatório, junta com a nota fiscal. Sim, também, se ela achar mais fácil. Se ficar mais fácil, para não ficar tudo misturado. O importante é ter o relatório. Ter o relatório fotográfico. Né? E os documentos que a gente, além dos extratos, da ata, que a gente já falou, que é o PAF e a ata, né? São documentos similares. Tem o demonstrativo da execução, que é o resumo da prestação. É o dinheiro que entrou, o que ele rendeu, o que você gastou e o que você vai reprogramar ou não. Agora que você falou uma coisa importante, o que rendeu. Vamos falar de rendimento, que é uma coisa que passou em branco, que também é complicado e importante. Os rendimentos, né, aquele dinheiro, todo recurso que entra na conta dos PDDEs, ele vai automaticamente para a aplicação. E essa aplicação, ela rende, todo mês ela rende. Esses rendimentos você tem que lançar na prestação. Mas eu vou lançar onde? A escola que sabe onde vai lançar. Porque de repente ela tem um recurso de custeio, ela gastou um pouquinho a mais de custeio. Ela pega o rendimento e joga no custeio para alinhar. Eu gastei mais de capital que eu não tinha, joga no capital. Eu quero jogar nos dois, joga nos dois. A escola joga aonde ela precisar ou aonde ela achar melhor. Mas ela tem que lançar na prestação, porque esse rendimento no final ali a gente vai ver o saldo que tem no banco com o saldo desse demonstrativo que eu acabei de falar, que é o demonstrativo de execução. Então o saldo do dia 31/12 tem que bater com o demonstrativo.
que é quando a gente fala, não bateu. Ou então quando a gente fala, você tinha X de capital ou X de custeio e gastou a mais, você vai ter que devolver. No PDD Paulista, teve uma resolução, a resolução número 6 de 2022, que tendo a comprovação que você usou para o bem da escola, que foi um erro, que foi um lapso, a gente consegue aprovar com ressalvas. E agora eles separaram as prestações de capital e custeio. Então numa conta só entra custeio, na outra só entra capital. Mas existem escolas que ainda têm saldo tipo de capital na conta custeio, ou de custeio na conta capital. Então tem que ver direitinho para não errar mais, porque não vai ter mais a gente falar, errou, inverteu. Inverteu como se agora uma conta é de custeio e a outra é de capital. Então vamos planejar direitinho, ver as planilhas tudo certinho para não ter erro. Tá? Demonstrativo. Aí tem a consolidação da pesquisa de preço, que é aquela que são os 3 orçamentos, você vai fazer um consolidado daquilo. Gente, eu pego ainda muita prestação que no orçamento está lá, data 10 de janeiro. Chega no consolidado, a data está 15 de janeiro. Mas se é um consolidado, o que é um consolidado? É você copiar o documento exatamente como ele está. Então você tem que pegar o orçamento e passar ali a data, o valor, a empresa, como está no orçamento. Porque a gente confere. Eu não posso ter no orçamento uma empresa e no consolidado outra. Jamais. Não sabe, não existe isso. Então, gente, vamos prestar atenção, fazer o consolidado com as informações que estão nos orçamentos. Porque a gente olha isso, olha a data, olha a empresa, olha o valor, tem que estar tudo certinho, né? E esse consolidação da pesquisa de preço, ela deve ser assinada pelo diretor executivo da PM. Se por um acaso tiver algum problema, não tiver como, o diretor da escola pode assinar, mas preferencialmente o diretor executivo da PM. Certo? É isso, Lúcia. Acho que por hoje chega. Por hoje chega. Então tá bom, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, até mais. Até mais.